todos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Chapa 2, Renovação com Experiência para o Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Eu sou Janaína Bentivi, médica otorrinolaringologista, e eu estou aqui com duas queridíssimas, doutora Jaqueline Ribeiro, cardiologista, doutora Leopoldina Milanês, ortopedista, traumatologista, e nós estamos aqui para falar de um tema que é de muita importância e que a Chapa 2 tem muita preocupação e tem colocado propostas a respeito, que é a situação das médicas no Maranhão. Então, assim, todo mundo sabe que a gente teve mudanças, tem tido mudanças, né, do perfil demográfico dos médicos no Brasil inteiro e, consequentemente, no Maranhão. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, doutora Jaqueline. O que é que a gente tem visto, o que é que tem acontecido? Então, olá. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje no podcast para discutir um assunto que é tão importante e tão atual, né? E aproveito para chamar a atenção que a Chapa 2 é exatamente a chapa que tem o maior percentual de mulheres, né? Aqui e inclusive quando a gente considera chapas nacionalmente. Isso é extremamente importante. E vejo que isso reflete o processo que acontece na própria medicina, que é a feminização da profissão. Em 2022 já éramos 48,5% de todos os profissionais da medicina no país. Em breve seremos a maioria, né? E em algumas áreas já somos, né? Como na dermato, na pediatria, na ginecobstetrícia, e já estamos com uma penetração maior em várias especialidades que antigamente eram exclusividade masculina. Temos aqui, inclusive, uma representante ilustre da ortopedia que antigamente era completamente dominada pelos homens. Pelos homens. A doutora Leopoldina é uma pioneira, né, doutora Leopoldina? Como foi a escolha, o processo para chegar a ser ortopedista? Então, que bom estar aqui com vocês, maravilhosas, mulheres médicas, doutora Janaína, doutora Jaqueline. Com esse aumento do número de mulheres na medicina, isso nos obriga a discutir essa pauta. E a Chapa 2 vem exatamente trazer essa discussão à tona. Quais são os problemas que nós enfrentamos, né, o que nós vamos enfrentar e que enfrentamos desde a nossa formação. E o maior número de mulheres na nossa chapa é essa representação, o retrato desse aumento da mulher na medicina. Para mim, que sou ortopedista, não foi nada fácil. Talvez pelo fato de ter feito a minha graduação aqui em São Luís, feito a minha residência também em São Luís, ambos na UFMA, isso tenha facilitado pelo convívio com os colegas, convívio com os professores. E então tenha o meu jeito mais desinibido também de ser, eu acho que isso facilitou um pouco, mas sempre tinha aquela pega, mulher na ortopedia, isso requer força, e eu sempre contra-atacava, não, requer inteligência, quem faz força é traumatologista. Então eu sempre dava assim, e você sempre também busca de se destacar. Eu escolhi uma especialidade que me desafiava, então eu não ia lá para ser só mais uma ortopedista, eu ia lá para ser uma ortopedista, mas não querendo me colocar superior aos homens, nem me colocar inferior por ser mulher, mas me nivelar, né? Com a minha competência, mostrar competência. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se eu escolho determinada área, seja ela qual for, eu tenho que ir lá mostrar a competência. Mas os problemas sempre surgem, né? Algumas dificuldades sempre aparecem. E é isso que a gente quer discutir. Acaba que a escolha da especialidade, ela nem sempre é só por uma questão de aptidão. Às vezes a gente também carrega uns estereótipos. Então, você foi a pioneira, você foi, independente dos estereótipos que se tinha à época, mas foi lá e eu vou fazer e tudo. Mas muitas vezes não. Às vezes a mulher na graduação, ela já vai tender para um lugar que não seja exatamente o lugar, aspas, de mulher. E é por isso que realmente, embora a gente tenha um aumento na prevalência do número de mulheres médicas em diversas especialidades, a gente ainda tem um quantitativo menor quando se fala de especialidades cirúrgicas, né? E uma inibição. Tem uma inibição, né? Eu tenho uma prima, que ela é neurocirurgiã, e ela conta muito isso, que na graduação nem tanto, né? Ela estava ali, mas na residência ela enfrentou muitas dificuldades e muitas vezes assim, o assédio explícito, o preconceito explícito, a discriminação explícita por ela ser mulher, somado por ela ser nordestina.
Então a gente tem isso e tem poucos anos que ela fez residência. E eu vou falar aqui de um exemplo e com certeza vocês conhecem outros exemplos de outras mulheres que tiveram que carregar a mais do que os colegas homens dentro de suas especialidades. Com certeza. Mas a gente tem visto também nos últimos anos um número crescente de médicas na cirurgia. Eu mesma me surpreendi nos últimos anos com o número de ex-alunas fazendo especialidades cirúrgicas. Então, certamente, essa questão da especialidade por si só, eu acho que a gente está conseguindo vencer e superar. E abrir portas, porque, por exemplo, na ortopedia, eu fui a pioneira, mas depois de mim vieram outras alunas e as alunas chegam para mim: professora, a senhora me empolgou, a senhora me incentivou, eu estou gostando de ortopedia, eu nunca pensei que fosse gostar de ortopedia, porque eu acho que até o ensino da especialidade é passado de uma outra forma, não que a ortopedia seja aquela coisa bruta. Tem coisas de muito detalhes, muito delicados, como as cirurgias de mão. Hoje nós somos 8 mulheres ortopedistas e isso é um motivo de orgulho muito grande aqui no Maranhão. E eu acho que 3 ou 4 residentes, porque tem 2 serviços de residência médica. Então isso é um motivo de orgulho. A mulherada está chegando, está indo para uma especialidade cirúrgica e que realmente era praticamente dominada pelos médicos. Né? Então, já que a gente conseguiu, está conseguindo invadir, digamos, todas as áreas, eu acho que em todas as áreas, independente da especialidade, existem problemas comuns que a mulher enfrenta, desde a graduação, passando pela residência, enfim. E algo que é muito recente atualmente é a questão do assédio. Então, independente da especialidade, esse é um problema crescente. Vocês têm algo para dizer em relação a isso? Vivenciaram, presenciaram algo em relação a isso? Acho que é importante a gente deixar essa mensagem até para chamar a atenção que nós, enquanto representantes, se lá estivermos como conselheiras, como que a gente vai acolher essa mulher, qual é a proposta que a gente tem para deixar essa mulher que sofre esse tipo de situação, uma situação mais confortável, nos procurar e procurar ajuda. Falta muito, orientação, apoio, um norte a se seguir. Eu tenho, na verdade, o assédio, o preconceito, a discriminação e violência, que a gente tem visto a violência contra os profissionais de saúde e, consequentemente, contra as mulheres. A mulher é mais frágil. E eu vou dizer por experiência própria, não sei se alguns já sabem, mas em 2018 eu trabalho ainda, num hospital de emergência aqui da capital, e eu fui agredida por um paciente. E eu estava sozinha no momento de atendimento, ele descontou em mim toda a insatisfação com um sistema de saúde falido que a gente tem, desorganizado. E ele estava estressado, o paciente vem do interior, ele vem na ambulância, ele está com fome, ele já bateu em não sei quantos hospitais, ele foi para o hospital, então ele estava extremamente estressado. E no momento que eu fui fazer o atendimento, ele se voltou contra mim, me agrediu, e mesmo fisicamente. E eu estava sozinha com ele nesse atendimento, dei um grito, chegou o segurança que estava ali perto, chegou e tudo mais. E aí acontece a seguinte situação: o que você faz, Eu busquei a instituição não sabia me dizer o que fazer. Alguém me disse assim: registra um BO. Aí lá vou eu, para Casa da Mulher Brasileira, registrar o BO. Registro o BO. BO em mãos, eu não lembro quem, profissional do direito que registrou o BO comigo, perguntou para mim assim: você quer fazer fazer um mandato de menor restrição, que ele se afastasse de mim, etc, etc. Eu disse que eu não queria nada. Por quê? Porque provavelmente, tomara eu, que eu nunca mais cruze com o caminho dessa pessoa. Se eu registro, promovo um processo, peço restrição, qualquer coisa que ele venha a ser perturbado, isso pode se voltar contra mim, porque infelizmente as medidas protetivas, elas são burocráticas, são papéis. Os papéis não são a prova de bala, não são a prova de faca, eles não funcionam desse jeito ainda.
E eu guardei esse BO, tá lá em casa até hoje, nunca fiz nada. E essa pessoa me agrediu no exercício da minha profissão. Ele saiu impune, ileso, e eu fiquei com um BO na mão. E nada aconteceu. E eu não sei nem o que deu dessa pessoa, né? Então, isso é um exemplo de quão frágeis a gente fica, né? Quão desprotegidos dentro do ambiente de trabalho. Vulneráveis, enquanto mulher. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia processar essa pessoa e tudo, e depois essa pessoa que sabe que eu trabalho naquele hospital, naquele horário, ele me espera na porta do hospital e não vai acontecer nada com ele, né? Comigo, eu não saberia o que aconteceu. Então, são coisas, né, são histórias que infelizmente não resultam em uma consequência para o agressor, para o assediador. Aí vamos falar aqui das pessoas, especialmente no interior, em que especialmente as médicas mesmo, sofrem assédio dos diretores, dos prefeitos, dos secretários de saúde, sempre com medo da mudança do político que vem na sequência, com medo de colocar expor uma necessidade, uma reivindicação, quanto a condições de trabalho, quanto a remuneração, quanto a qualquer coisa. Tenho medo, né, por causa desse assédio que vem de muitos lugares, né. Um assédio que, na verdade, é histórico, né, que vem desde a história do nosso país, da formação do nosso povo. Eu acho que, inclusive, além desse assédio dos chefes, dos gestores, dos pacientes, ainda tem o assédio dentro do ambiente hospitalar, até com seus próprios colegas. Isso vem desde a graduação, às vezes com professores, com colegas de residência, com chefes da residência. Então, tudo isso acontece, né, com a mulher médica. E eu acho que um processo educativo, né, partindo não só o acolhimento à mulher médica que está passando por uma situação desse tipo é super importante, mas a gente também fazer um trabalho educativo junto aos médicos. É como você faz em casa com o seu filho, ensina o seu filho a respeitar as mulheres. É a mesma coisa, a gente ensinar os alunos, os médicos, residentes, a também respeitarem a sua colega, porque dentro de casa, se não houvesse respeito dentro da nossa casa, o hospital onde a gente trabalha, junto com os nossos colegas, junto com os nossos chefes, o de fora também vai fazer a mesma coisa, vai fazer pior. Não que sejamos fracas, mas muitas vezes acontece isso no plantão. É mulher, então eu vou tirar a minha arma e botar aqui em cima da mesa em que ela está atendendo. Eu já sofri assédio sexual e moral dentro do hospital por um paciente que chegou bêbado e disse: a senhora, eu vou casar com você. Chegou para o filho dele, adolescente, vai ser tua tia, e falando palavras obscenas. E o primeiro plantão no hospital particular. E eu fazia o quê? Vou deixar aqui o trabalho, vou fazer o BO, vou fazer um escândalo, vou perder o meu trabalho, porque é meu primeiro plantão. E agora o que é que eu faço? E paciente morto de bêbado. E, enfim, uma situação extremamente constrangedora. Então é importante que a gente não só acolha, né, as colegas que passam diariamente por esse tipo de problema, mas que a gente discuta o assunto e proponha soluções, né? Daí a importância da Comissão das Mulheres Médicas, que é a Chapa 2, né? Uma das propostas da Chapa 2, para exatamente trazer as mulheres para dentro do CRM, porque a gente precisa ouvir as demandas e juntos encontrarmos algum tipo de solução para minimizar esse problema. Ampliar essa rede de apoio, combater toda forma de assédio, discriminação, preconceito, violência que ocorre contra a mulher médica no exercício de sua função, e oferecer ações educativas, ações preventivas. Desde a graduação. Desde a graduação, oferecer tudo isso para que as mulheres se sintam acolhidas, né, e defendidas por um conselho regional que tem esse dever mesmo, de defender o médico, a médica, da sua prática profissional, né? E eu acho que a mulher negra, a médica negra, é a que
também ela sofre uma boa parcela aí desses porque aí são múltiplos assédios e preconceitos. Então, é um assunto ainda bem delicado e colocado ainda mais à parte a mulher negra, que é médica, que está no plantão, que ela está lá exposta a pacientes que a gente não sabe a reação, aquela relação médico-paciente vai estar bem comprometida e ela está ali muito vulnerável. Aí lá vou eu de novo ter que contar minhas histórias. Então eu, como mulher negra, médica, aconteceu já... Eu não sei nem... Não, muitas também não. Porque como eu atuo aqui em São Luís e a gente acaba sendo conhecido, não acontece tanto, mas já aconteceu pelo menos 2 vezes em um hospital particular. De eu chegar no centro cirúrgico, no hospital particular em que a gente não tem vínculo, chega com o paciente, opera, vai embora. A pessoa ou já chegar perguntando se eu era uma outra categoria profissional não médica, me direcionando para o repouso, me dando a roupa do profissional não médico e tudo. E eu fiquei assim, por que ele não pergunta quem sou eu? Não é melhor? Assim, boa tarde, senhora Janaína, qual a sua profissão, sua categoria, é para onde, fazer o quê? Seria o mais correto, mas não. O segurança, o porteiro, a pessoa lá da responsável por entregar a roupa, por entregar a chavinha do repouso, ele já olha e já estabelece a sua profissão a partir da sua cor, da pele, do seu cabelo. A partir do meu cabelo, da minha cor, do meu gênero, eu sou esse profissional que não é médico. É assim, não que haja uma hierarquia. Nossa, você não pode ser médica porque não tem cara de médico. Não é isso, mas isso aí eu acho que todos nós já passamos. Não, então pergunta o que eu sou. Aí a pessoa já me direcionou pro lugar de não médico. E eu já troquei de roupa, já botei tudo, até a hora que eu encontrei com os colegas no corredor e viram que eu tava saindo do lugar que não era um lugar dos médicos e com outra roupa. Com outra roupa. Além de tudo isso... Hoje não, hoje já até que as roupas já estão iguais. De entrar numa cirurgia ortopédica com colega, então, certamente obviamente eu seria assistente do doutor, a instrumentadora do doutor. Ah, você é a instrumentadora do doutor? Não, ele é o meu assistente. Então pronto, aí calado. Então era mais ou menos isso. Então é muito complicado, né? Então dentro do centro cirúrgico, a paciente também já perguntou pra mim. Aí depois de conversar sobre a indicação da cirurgia, ele pergunta assim, mas você que vai me operar? Até aí ok, né? A pessoa tá dúvida e tudo, eu digo assim, mas você sabe operar? Aí eu brinquei, né? Eu joguei pro lado de jovem. Eu disse, olha, eu sei que tenho um cara muito jovem e tudo, mas eu sei operar e tal. Aí a pessoa fica assim, não era bem, porque eu não tô com essa bola toda de tão jovem assim, até alguns anos de medicina, ok? Mas era por isso, a pergunta da pessoa é se eu, mulher, seria a pessoa que ia operá-lo. Se não tinha mais alguém que vai operar também, assim, praticamente... Então, acho que é mais uma proposta, a gente ouvir essa médica que, além de ser mulher, ela é negra e ela se sente discriminada. Não só a mulher negra, não fazendo só botando isso como a única relevância, mas é um fator a mais, como tu disseste. Todos os fatores, né? Que... É um ponto a mais a ser discutido e eu acho que provavelmente a mulher negra e médica ela sente mais isso literalmente na pele do que outra. E a alegria de ter colegas médicas dessa chapa, na chapa 2, é porque nós estamos criando os modelos femininos para as médicas que virão. Então, quando a doutora Leopoldina foi escolher a especialidade dela, quantas mulheres ortopedistas tinham à época? Né? Quem eram os modelos? Talvez ela tenha escolhido porque gostou da especialidade, mas sempre vai ajudar se você tiver um modelo, um referencial. Poxa, aquela cirurgiã, poxa, aquela cardiologista. Sim, e aqui em São Luís na verdade, porque ela é maranhense, mas ela nunca exerceu a ortopedia no Maranhão. Então, a doutora América, para mim, foi
o ponto, a minha referência, nossa, tem a doutora América, ela é maranhense, ela formou aqui em São Luís, na UFMA, mas fez residência no Rio e ficou por lá. Então, bom, eu sou a primeira mulher a exercer a medicina no Maranhão, a ortopedia, no Maranhão, mas ela é a primeira maranhense, esse título eu não posso tirar do doutora América, que é sempre uma referência. E então é isso, eu já tinha esse referencial, assim como eu já sirvo, né, para outras meninas que vêm, que estão por aí. E aí nós vamos aumentando essa cascata de referenciais, de bons referenciais, né? Porque a gente tem que resguardar a ética, a boa qualidade da nossa especialidade com isso. E galgar espaços de liderança que ainda estão sendo buscados, ocupados pouco a pouco pelas mulheres, né? Os espaços de liderança dentro dos hospitais, dentro das secretarias de saúde, dentro das direções, as chefias, né, os salários e, por fim, o reconhecimento público, né? Porque temos médicas mulheres em várias especialidades, mas, assim, se você falar o top of the mind, quer dizer, assim, o que o paciente lembra, a gente ainda está chegando, né? A gente tem os nomes de referência, onde assim, Maranhão, e a gente está chegando, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem pacientes também que preferem uma médica, quando está com uma médica em algumas especialidades, na ginecologia isso é bem notório, né? Eu prefiro uma médica do que ir com um médico, então isso é bem notório. Mas é isso, a mulherada está realmente abrindo as portas e conquistando. Tem mulher na urologia, na neurocirurgia, mas isso também advém outros problemas, a gravidez da médica. Recente, eu estava lendo um artigo falando da gestação nas médicas, principalmente aquelas que trabalham em ambientes bem insalubres, trabalham, por exemplo, expostos a raios, a irradiação, como a ortopedia, por exemplo. A gente faz muita radiografia no centro cirúrgico durante as cirurgias e uma exposição muito grande. Então, o afastamento, essa mulher médica que tem essa exposição, ela adia mais ainda a sua gravidez, ou o número de fetos com deformidades também é muito grande. O câncer de mama, o câncer de tireoide na mulher exposta, a mulher médica exposta a alguns tipos de radiação é muito alta, muito elevada. Existem trabalhos aí mostrando isso. Então, a gente tem que ver também debater essa questão da insalubridade desses ambientes. E entra a questão da precarização dos vínculos de trabalho. Dos vínculos de trabalho, a segurança de trabalho, né? A segurança no trabalho. Nem sempre, por exemplo, a gente está num hospital em que eu vou me expor a raio-x, nem sempre eu tenho um avental para cobrir a minha tireoide também, o protetor de tireoide nem sempre tem isso. Então a gente está ali sempre exposto, né? Então são discussões de segurança de trabalho, que nem sempre a gente tem também. Eu experimentei também isso, a questão da maternidade com um vínculo precário, em que você se esforça ao máximo para não faltar, para não deixar de ir, voltando precocemente ao trabalho, por medo de perder o emprego, medo da retaliação, medo da troca do governo e você sair porque o vínculo é precário. Isso aconteceu com vocês, alguma coisa nesse sentido? A experiência da maternidade eu não tenho. Então esse problema, pelo menos, eu passei. Esse eu não vivi. Eu não tive, assim, a experiência da maternidade eu tive, mas eu ainda estava na graduação, estava na faculdade, foi no ano de formatura, mas, assim, foi difícil, muito difícil, porque logo depois da formatura eu fiz a residência médica e aí alguns na família diziam, não, faz depois, fica em casa. Eu disse, não, eu não vou ficar em casa, eu tenho como amamentar, tenho como ir, tenho como voltar, tenho como tirar o leite, eu não posso atrasar a minha vida, porque se eu atrasar a minha vida, eu vou atrasar dele também, porque ele depende de mim, sua mãe. Então era aquela coisa, deixar filho pequeno em casa, ir trabalhar, voltar, mas
a segurança, não sei, na época na residência não tinha 120 dias afastada, né, que pudesse me garantir estar em casa, como hoje essas medidas já foram alteradas. Mas, claro, eu não vi meu filho crescer praticamente. E hoje eu pergunto, e aí, qual a tua lembrança da infância? Lembrança ruim, porque no meu aniversário tu às vezes estava de plantão, não conseguia trocar, no Natal tu tinha que sair correndo, no Dia das Mães nem sempre tu estava em casa, então mais ou menos isso, né? Mas é de todo médico, na verdade. São as nossas lutas diárias, né? E está mudando, né? A sociedade está mudando, em todas as áreas tem mudado e na medicina também. E é por isso que a Chapa 2 ela propõe a comissão das mulheres médicas para apoiar, combater, prevenir todas as formas de assédio, violência, preconceito, discriminação da mulher médica no exercício de sua profissão. Isso é muito sério. Graças a Deus eu estou numa chapa maravilhosa de mulheres maravilhosas que estão dispostas a fazer um bom trabalho em prol da nossa categoria. Aí eu me despeço, né? Agradeço a atenção de todos, né? Obrigada. Obrigada, doutora Janaína. Obrigada, doutora Jaqueline. Muito bom. E vamos lá, todo mundo, Chapa 2, gente. Chapa 2, Chapa 2, Renovação com experiência.